Irmãos, para a nossa meditação nessa noite, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Nós estamos fazendo a exposição desse livro, estamos no início, hoje será a terceira exposição. E a nossa intenção é percorrer todo este livro, percebendo como o homem é fraco e como Deus é misericordioso e cumpre as suas palavras, suas promessas. Hoje nós leremos o capítulo 3, mas não o leremos todo, diferente das duas exposições anteriores. Nós leremos apenas os 11 primeiros versículos. Livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Eu vou fazer a leitura, os irmãos mesmo assentados podem me acompanhar. Juízes 3, 1 a 11. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra, confiados, ó Deus, de que ela é a voz do Senhor. E nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. E para isso clamamos ao Senhor. Nós podemos, ó Deus, entender essas palavras que estão aqui, entender essa história, mas se o Teu Espírito Santo, ó Deus, não visitar o nosso coração com poder e graça, ela não será para nós mais do que uma história. Mas nós desejamos, ó Deus, ser transformados pela Tua palavra. Desejamos, ó Deus, crescer na confiança no Senhor, crescer na convicção de que o Senhor é o nosso Deus e daquilo que o Senhor quer de nós. Fale ao nosso coração, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema guerra tem sido muito comum a nós nos últimos dias, né? Já tinha um tempo até que não ouvíamos de maneira tão enfática, ouvíamos de maneira tão clara diante de nós sobre guerras. Elas sempre existem, mas já havia algum tempo em que um país, uma nação desse nosso mundo dito civilizado proclamasse guerra contra outra nação, e tem sido muito comum a nós. E a guerra, irmãos, ela levanta a nós muitas questões. Primeiro, nós nos perguntamos se a guerra de fato ela é necessária. Nós nos perguntamos se uma guerra pode, porventura, ser justa. Nós nos perguntamos o que é vencer uma guerra.
Nós sabemos muito bem que em guerra os dois lados perdem. O que é uma vitória numa guerra? Matar mais? Morrer menos? Conquistar alguma coisa? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é perder uma guerra. Se render é perder? Não sei. Dependendo do ponto de vista, pode ser vencer, pode ser perder. A guerra, meus irmãos, traz muitas dúvidas a nós, levantam muitas questões, mas uma coisa nós sabemos: elas sempre vão existir. Enquanto nós vivermos neste mundo caído em pecado, as guerras sempre vão existir. Nós não lembramos disso ou não pensamos nisso porque guerra para nós é somente aquilo que lança bomba e canhão. Guerra para nós são simplesmente quando os homens veem a outra, ou quando muitas vidas se perdem. Mas, meus irmãos, a guerra é uma situação comum a nós. Nós vivemos em guerra. E eu estou falando de nós, não seres humanos, eu não estou falando de nós brasileiros, eu estou falando de nós cristãos. Nós vivemos em guerra. E, meus irmãos, está aí o grande motivo de nós muitas vezes sermos derrotados numa guerra, porque não sabemos que estamos em guerra. Não vivemos como se estivéssemos em guerra. Lembram das palavras de Jesus? Nenhum soldado que está em guerra se envolve em negócios desse mundo. Mas nós muitas vezes ignoramos que estamos em guerra e nos envolvemos largamente em questões desse mundo. Muitas vezes pensamos que estamos vencendo no mundo, quando na verdade estamos perdendo. A realidade, meus irmãos, é que nós estamos sempre em guerra, como o povo de Deus. Como o povo de Deus, estamos sempre batalhando. E a não ser que nós entendamos quem é o nosso inimigo, como vencer ou como evitar a derrota, nós sempre seremos derrotados nessa batalha. E esse texto que nós lemos, meus irmãos, de Juízes, capítulo 3, ele nos ensina isso, que a guerra, ela existe. A guerra é inevitável, porque os inimigos, as batalhas, são inevitáveis. Mais do que isso, a guerra deve ser aprendida. Mais do que isso, a guerra não deve ser evitada. Eu me lembro aqui de Apocalipse, quando diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. E covardia nesse sentido é evitar, é fugir do enfrentamento que nós temos como povo de Deus. E a minha esperança, meus irmãos, é que baseado nesse texto, nessa guerra santa que Israel enfrentou, nós aprendamos que estamos vivendo em guerra, mas aprendamos a confiar naquele que nos dá a vitória. Meus irmãos, o livro de Juízes, como temos visto, no capítulo 1 e o capítulo 2, eles expõem todo o contexto da tomada da terra de Canaã pelo povo de Israel. Eu já falei, o capítulo 1 e o capítulo 2 não devem ser lidos cronologicamente, eles lidam do mesmo momento histórico. O capítulo 1 fala da questão política e geopolítica, como Israel conquistou e quais terras conquistou, ainda que o capítulo 1 vá demonstrando o fracasso descendente do povo, começando bem, abrindo mão de terras, abrindo mão de expulsar os inimigos e, por fim, sendo eles mesmos expulsos pelos cananeus. O capítulo 2 vai tratar do mesmo momento histórico, só que se o capítulo 1 mostra o fracasso, o capítulo 2 vai explicar o motivo do fracasso. O capítulo 1 é uma visão geopolítica, o capítulo 2 é uma visão espiritual. O povo se rendeu a outros deuses. O povo cobiçou o modo de vida cananeu. O povo, na verdade, alimentou no coração o desejo de ser como aquele povo da terra. E eles abandonaram o Senhor. E o Senhor infligiu a eles grande sofrimento. Quando nós chegamos no capítulo 3, nós vamos ver o início dos juízes, daqueles homens levantados por Deus para livrar a Israel. O capítulo 2 nos diz que isso acontecia. O povo pecava, Deus os castigava por meio de outros povos, eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um juiz e libertava Israel. Enquanto esse juiz estava vivo, estava tudo bem. Ele morria, o povo pecava, o Senhor enviava castigo, eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um libertador
e vivia a terra em paz enquanto esse juiz era vivo. Isso nós vemos no capítulo 1 e 2. O capítulo 3 vai começar então a narrar essa saga de tantos homens levantados por Deus para livrar Israel das mãos dos inimigos. E o livro dos Juízes, de maneira interessante, irmãos, e não por acaso, narra a história de 12 juízes. E cada juiz vindo de uma das tribos de Israel. Não há tribo que não enviou um juiz, e nem há juízes que vieram da mesma tribo. E isso, meus irmãos, o autor aos Juízes tem um objetivo em narrar dessa forma, porque ele queria mostrar que a nação de Israel como um todo abandonou o Senhor. A nação de Israel como um todo se curvou a outros deuses. Não houve uma tribo santa, não houve uma tribo que perseverou em servir ao Senhor, mas todo Israel fracassou diante de Deus. E assim, meus irmãos, o capítulo 3 vai narrar esse primeiro juiz, que a sua história é narrada, e a sua atuação, como nós veremos, é o resultado daquela sequência. O povo desobedeceu a Deus, o Senhor enviou castigo, clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou Otiniel. Eu gostaria, meus irmãos, que baseado nessa narrativa, nós observássemos 3 aspectos, ou 3 verdades, 3 fatores importantes aqui do texto, que é a guerra santa que o povo de Deus está envolvido. O que significa derrota para o povo de Deus e o que significa vitória para o povo de Deus. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos a guerra santa. Esses 4 primeiros versículos narram justamente que existia uma guerra não só que era necessária, que era existente, mas era necessária. Os 4 primeiros versículos mostram o estabelecimento do contexto político no qual Israel estava inserido, e mostra que esse contexto estava sob o controle de Deus. Os inimigos de Israel, eles estavam sob o controle de Deus. Veja bem, o texto diz que o Senhor deixou algumas nações. Elas não ficaram porque o Deus delas era mais forte que o Deus de Israel. As nações permaneceram ao redor do povo de Deus, os inimigos, porque Deus assim o permitiu. Porque o Senhor tinha um propósito com isso. E, meus irmãos, quando a Bíblia diz que o Senhor deixou os inimigos ao redor do povo, há 2 propósitos muito claros aqui no texto para o Senhor ter permitido isso. Em primeiro lugar, o povo precisava aprender a guerra. Aquelas nações não foram meramente ou primeiramente um obstáculo na conquista. Mostrava para o povo de Israel o que eles não deveriam ser e uma vida que eles não deveriam ter. Foi deixado para que eles aprendessem a guerrear como povo de Deus. E em segundo lugar, Deus deixou aquelas nações ali, segundo o texto nos mostra, para testar a fidelidade do povo, para testar se o povo seria ou não seria fiel ao Deus da aliança. E o texto diz que aquela geração que chegou precisava aprender a guerra. Meus irmãos, o que significa aprender a guerra? Aprender a guerra significa aprender quem são os inimigos. Aprender a guerra significa aprender o que deve ser feito com os inimigos. Eu vou usar o fato, que nós temos visto aí no nosso mundo como exemplo, essa guerra que há entre Ucrânia e Rússia. Meus irmãos, ucranianos e russos, eles não aprenderam a guerra aprendendo a atirar. Eles não aprenderam a guerra aprendendo a manusear um canhão. Eles aprenderam a guerra aprendendo desde cedo que russos e ucranianos são inimigos. É assim que eles aprenderam a guerra. O russo cresceu ouvindo que o ucraniano não devia ter virado independente. E os ucranianos cresceram ouvindo que os russos queriam tomar a terra deles. Isso é aprender a guerra. Usar arma é detalhe. Assim também o povo de Deus precisava aprender a guerra. Eles deviam aprender que o povo cananeu eram os seus inimigos e não vizinhos. Eles deviam aprender que deveriam destruí-los e expulsá-los daquela terra. Eles deveriam aprender que o modo de vida deles não poderia ser copiado pelo povo da aliança com Deus. E eles deveriam aprender que nenhuma aliança poderia ser feita com aquele povo.
Meus irmãos, é necessário lembrar que quando nós falamos de guerra santa, como nós lemos aqui no livro de Juízes, nós não estamos falando de eliminar uma etnia. Nós não estamos falando de uma guerra que se resume a uma conquista de terra e a um conflito militar. Nada disso. As guerras que nós vemos o povo de Israel se envolver significava uma batalha contra uma religião pagã que levaria aqueles homens para longe de Deus. Era uma batalha contra uma moralidade desses povos que poderia influenciar o povo de Israel e levá-los para longe do Senhor. O problema não eram ser nações diferentes. O problema eram ser deuses diferentes, cultos diferentes, tipo de adoração diferente e moral diferente. Meus irmãos, e é por isso que o mais importante para Israel não era aprender a lutar. O mais importante para Israel não era aprender, nesse sentido de ensinar a guerra, não era aprender a empunhar uma espada e saber usá-la, mas era entender a natureza e o significado daquela guerra. Lutar contra os cananeus não era defender a terra em si. Lutar contra os cananeus era defender o culto a Deus e a integridade moral que era exigida por ele. Meus irmãos, nessa guerra havia dois lados, o povo de Deus e o povo de Canaã, os cananeus. Haviam batalhas travadas, e essas batalhas se davam não com espada e canhão, mas era uma batalha em que estava envolvido a rejeição do culto, da moral, dos deuses, das alianças desses povos, o abandono de qualquer influência sobre o povo de Israel que viria desses povos. Nessa batalha, vitória era eliminar todo tipo de culto e moral pagã. Nessa guerra, derrota significava se misturar com os inimigos e parecer com eles. Essa era uma guerra santa. O problema não era os homens que estavam do outro lado. O problema eram os deuses, o culto, a adoração, a malignidade envolvida naquilo que eles faziam e no modo de vida deles. E aquela terra agora pertencia a Israel. Ali só havia lugar para o culto ao Senhor. Ali só havia espaço para o Deus de Israel, o Deus da aliança, e todos os outros deuses deveriam ser eliminados. Meus irmãos, nós estamos em guerra, mas eu pergunto aos irmãos, será que nós sabemos que nós estamos em guerra? Mais uma vez, eu não estou falando de empunhar fuzil e metralhadora, mas nós estamos em guerra, e um dos problemas pelos quais nós somos derrotados é porque nós não sabemos que estamos em guerra. Nós não sabemos que temos inimigos e nós nem sabemos quem são os nossos inimigos. Nós não sabemos como vencer essa guerra. Nós não sabemos o que pode nos derrotar. Mas, meus irmãos, o fato que a Bíblia nos mostra é que nós estamos em guerra. E para ser derrotado nessa guerra, basta não reconhecer essa realidade, basta não saber quem é o nosso inimigo, basta não empunhar as nossas armas e basta desertarmos para o lado do inimigo, para nós sermos vencidos. Quando eu digo que nós estamos em guerra, eu não estou falando de questões civis. O Brasil vive em guerra. Às vezes nos assustam os números de mortos nas guerras, nos conflitos em outros países, mas o Brasil é um país que vive em guerra, com o número de mortos no Brasil por causa de conflitos, os mais variados, são números de guerra. Nós ouvimos falar sobre guerra cultural, é algo muito comum nos nossos dias, costumes e moral tentando sobressair sobre outro, né? Alguns artistas aí cantam, né, que os inimigos estão no poder e esse tipo de coisa. Nós reconhecemos esse tipo de conflito, mas essas não são as guerras mais importantes que nós enfrentamos. Existe uma guerra espiritual, que nós estamos constantemente nela, imersos nela, porque nós entramos nessa batalha assim que nós nascemos de novo. O próprio apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas ela existe essa luta. O próprio apóstolo Paulo diz que as nossas armas dessa milícia não são carnais, mas as armas existem, e a milícia também. Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada.
Jesus mesmo disse que o mundo odeia aqueles que são os seus discípulos. Conhecer a guerra, meus irmãos, é necessário para que nós não encaremos a derrota. Nós somos o povo de Deus, e quem não é povo de Deus vive em guerra conosco. Eu não estou falando de inimizade pessoal, não estou falando disso. Não estou falando de um enfrentamento pessoal, também não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que nós estamos cercados por deuses, nós estamos cercados por uma moralidade, nós estamos cercados por uma forma de pensar e uma forma de viver que está lutando contra nós, está tentando nos afastar do povo de Deus. O mundo ao nosso redor está como o povo de Canaã, querendo que nós sejamos mais um com eles. O povo está nos oferecendo os seus deuses, o povo está nos oferecendo a sua moralidade. O povo ao nosso redor, que Deus não tirou para nos testar a obediência e para nos ensinar a guerra, está tentando a toda maneira fazer com que nós pensemos, falemos e vivamos como eles. Outros deuses, outra maneira de pensar. É uma guerra santa que nós vivemos, na qual Deus nos permite viver, para que nós aprendamos a ser fiéis a Ele. Mas, meus irmãos, será que nós temos aprendido a guerra? Ou será que nós olhamos o mundo como um bom vizinho? Ou será que nós vemos a moral do mundo, o palavreado do mundo, as diversões que o mundo oferece, o prazer que o mundo oferece, os recursos que o mundo oferece, a esperança que o mundo oferece? Será que nós vemos essas coisas como aliados? Como companheiros? Será que nós temos aprendido que nós estamos em guerra? Mais do que isso, irmãos, será que nós temos ensinado aos nossos filhos que nós estamos em guerra? Será que nós temos ensinado aos nossos filhos que há uma diferença muito grande em ser povo de Deus e quem não é povo de Deus? Será que nós temos ensinado aos nossos filhos que o modo de marchar do povo de Deus é diferente do modo de marchar daqueles que servem a outros deuses? Será que nós temos ensinado que a farda usada, que as armas usadas são completamente diferentes do povo de Deus, daqueles que não são povo de Deus? Eu tenho para mim, meus irmãos, que nós temos ensinado muito mais a ter paz do que a viver em guerra com esse mundo. O problema é que viver em paz com o inimigo significa derrota. Viver em paz com o inimigo não significa vitória. O texto nos mostra que justamente foi esse o motivo da derrota de Israel, porque eles viveram em paz com o povo da terra. Eles começaram a absorver toda a sua cultura, a sua cosmovisão, a sua maneira de viver, de agir e de relacionar, e isso os levou à derrota. O texto nos mostra, do versículo 5 ao versículo 7, a derrota. Ou porque eles não aprenderam a guerra, eu creio que não, ou porque eles não levaram a sério os dois lados dessa batalha. Abandonaram ao Senhor e desertaram para o lado do inimigo. A derrota, meus irmãos, sofrida por Israel, não significava morrer. Isso não era derrota. Perder o terreno não era derrota. Mas sabe qual foi a derrota de Israel? A derrota deles foi abandonar a aliança com Deus, desertar para o lado dos cananeus. E no momento em que eles fazem isso, o próprio Deus se torna inimigo deles. O próprio Deus agora luta e batalha contra eles, porque eles assumiram uma posição de inimigos. Israel não enxergava os cananeus como inimigos, mas como aliados. E o texto nos mostra pelo menos 3 maneiras pelas quais eles abandonaram ao Senhor, e uma como consequência da outra. Em primeiro lugar, o texto nos diz que eles habitaram no meio do povo. É como o versículo 5 começa: habitaram no meio dos cananeus. Eles não expulsaram os cananeus como Deus ordenou, antes passaram a viver no meio deles. Uma segunda maneira pelas quais eles foram derrotados, e que é consequência de habitar no meio, eles fizeram aliança de casamento com esses outros povos.
O texto diz que eles começaram a dar as suas filhas em casamento e tomar as filhas dos povos para casamento dos seus filhos. E isso foi uma ofensa ao Senhor, que já havia dito para não se fazer aliança com os povos da terra. E em terceiro lugar, como consequência dos casamentos, eles foram levados a adorar outros deuses e foram levados a servir outros deuses. Meus irmãos, a ligação entre habitar, casar e adorar não é por acaso, não é coincidência. Se nós abrirmos lá em Gênesis capítulo 34, no versículo 15 e 16, nós vamos ver que Israel, outra vez, em outro momento histórico, usou essa mesma estratégia. Jacó tinha uma filha, Diná, e Diná foi violentada por Siquém. E ele se apaixona por Diná, e ele quer casar com Diná, e ele vai conversar com Jacó e seus filhos: eu quero casar com Diná. Aí, de maneira astuta, Simeão e Levi dizem o seguinte: nós permitimos você casar com a nossa irmã, mas vocês vão ter que passar pela circuncisão, vocês vão ter que fazer parte do povo de Israel. Siquém e Amor, seu pai, saem e vão conversar com os homens da terra, e eles fazem a seguinte proposta: vamos nos unir ao povo de Israel. E ele usa esses três argumentos: vamos habitar no meio deles, vamos casar com as suas filhas e dar as nossas filhas em casamento, vamos fazer, aí ele completa: para fazer isso basta que nos circuncidemos, ou seja, que sejamos da religião deles. Sabe qual foi o resultado? Muitos de nós aqui sabemos. Todos os homens de Siquém foram mortos, porque eles entraram numa aliança que não lhes pertencia, e pela espada de Levi e de Simeão, todos os homens de Siquém morreram, porque habitar no meio de um povo significa fazer aliança com aquele povo, e fazer aliança com aquele povo significa cultuar o Deus daquele povo. Deus não aceitou o culto dos siquemitas, mas os deuses de Canaã aceitaram de muito bom grado a adoração do povo de Israel. Israel foi derrotado porque desertou para o lado do inimigo. Israel foi derrotado porque abandonou o Senhor e passou a viver em paz com os outros povos. Lembre, meus irmãos, do que eu falei aqui uns 2 domingos atrás, 3 domingos. Paz com os homens significa guerra contra Deus, e eles escolheram a paz com os homens. A consequência não poderia ser outra. Quem tem Deus como inimigo e sai vitorioso? Ninguém. A consequência foi a derrota. O versículo 8 nos diz que a ira do Senhor se acendeu. Esse termo, irmãos, ele aparece muitas vezes no Antigo Testamento, e se nós fôssemos traduzir literalmente essa expressão, significa que o nariz do Senhor ficou vermelho de raiva. É como se a face do Senhor ficasse ruborizada de ira, porque o seu povo rompeu a aliança com ele e passou para o lado do inimigo. E a ira do Senhor se acendeu, diz o versículo 8, contra Israel, e ele os entregou, ele os vendeu nas mãos do rei da Mesopotâmia, e eles os serviram durante 8 anos. A paz com os homens se transformou em guerra com Deus, e o próprio Deus os fez escravos dos povos ao redor. O próprio pecado se tornou castigo, e eles foram castigados por Deus. Meus irmãos, volto a repetir: o povo de Deus vive em guerra, com hostilidade ao redor, sofre muitas derrotas. Só que a derrota se dá, não é quando nós somos ofendidos pela nossa fé. A derrota se dá não é necessariamente quando nós caímos em pecado. A derrota do povo de Deus não se dá necessariamente quando o governo persegue, quando os cultos são proibidos, quando o povo de Deus é perseguido. Isso não é derrota. A derrota do povo de Deus se dá quando nós fazemos alianças com os povos dessa terra. Nós somos profundamente derrotados
quando nós decidimos habitar em paz no meio do povo. Quando a moral deles não nos incomoda mais. Quando o estilo de vida, o modo de vestir, o modo de falar, o modo de se divertir, não nos incomoda mais. Nós somos derrotados quando o pecado do mundo, em vez de nos causar tristeza, causa no nosso coração cobiça. Porque habitar no meio deste mundo, meus irmãos, de maneira pacífica, nos leva naturalmente a fazer aliança com esse povo. Nós passamos a fazer alianças de casamentos com aqueles que não temem a Deus, porque os vemos como aliados. Nós passamos a fazer alianças de sociedade com pessoas que não temem ao Senhor, porque nós vemos a moral deles assim como a nossa. Nós passamos a fazer alianças e mais alianças, e o resultado não pode ser outro. Nós passamos a adorar os deuses deste mundo. Nós nos tornamos idólatras. Nós passamos a sofrer as influências morais. E os deuses deste mundo não são os ídolos de gesso, de barro, de ouro, não são. Mas são os deuses que conduzem a mentalidade do mundo que jaz no maligno. Esses deuses passam a conduzir a nossa mentalidade também. Nós começamos a priorizar este mundo e o que ele pode nos oferecer. Nós passamos a viver uma vida em busca do prazer pessoal. Nós começamos a negar na nossa vida todo tipo de sofrimento e arrumar analgésico para tudo que a gente experimenta na nossa vida. Nós passamos a guardar a nossa religião na nossa esfera pessoal. Nós não levamos mais a verdade do Evangelho para outros lugares, porque vai ofender, porque as pessoas não suportam mais, é melhor eu guardar para mim. Nós passamos a relativizar a verdade, caindo nesse engodo de Satanás, de que o que é verdade para nós pode não ser verdade para outro. Nós passamos a defender uma pluralidade de verdades e de ideias e de caminhos, achando que estamos em paz, achando que estamos vencendo, quando estamos sendo derrotados, quando algemas estão sendo colocadas em nós, e nós passamos a ser escravos do nosso próprio pecado. Nós começamos a flertar com o prazer que o mundo nos oferece. Quando nos vemos, somos escravos da busca pelo prazer. Nós começamos a buscar o dinheiro como esperança de felicidade, como esse mundo faz. Quando damos por nós, estamos imersos na avareza. Nós buscamos o sucesso a todo custo. Quando damos por nós, o sucesso pessoal nos domina e nos escraviza. Nós buscamos uma vida meramente religiosa, que não vai afetar mais nada na minha vida. Quando eu chego na minha velhice, eu vejo que eu sou um religioso frio, e que não tenho mais nada do caráter de Cristo em mim. O pecado desse mundo se torna o nosso castigo, quando nós habitamos pacificamente nesse mundo que jaz no maligno, porque o nosso pecado se torna o nosso castigo. Meus irmãos, a vantagem de Israel, o grande benefício de Israel, é que eles tinham uma aliança com um Deus que é fiel. Eles podiam até não ser fiéis, mas o Deus da aliança era. E esse Deus da aliança não era um Deus como os deuses dos povos, que poderia perder uma guerra. Ao contrário, do Senhor é a guerra, é o que a Bíblia diz. O Salmo 46 diz que o Senhor põe termo, Ele põe limite na guerra. As guerras vão até onde o Senhor permite. E eu não estou falando só de Ucrânia e Rússia, de Afeganistão. Eu estou falando das guerras que a igreja enfrenta. O Senhor mesmo é que coloca limites nela. O texto mostra que a derrota foi a paz, mas mostra qual é a vitória. E sabe qual foi a vitória? O povo de Israel se render. Isso foi a vitória para eles. Porque uma vez que agora o Deus de Israel era o inimigo deles, eles se renderam a esse Deus. E eles baixaram as armas, e eles reconheceram que estavam derrotados. O versículo 9 nos diz que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou, suscitou um libertador. A vitória se deu porque eles chegaram diante do inimigo
e reconheceram a derrota. Reconheceram e se curvaram e clamaram ao Senhor. Veja bem, uma observação. A palavra que está usada aí para clamar, ela não implica necessariamente um arrependimento verdadeiro, mas implica pelo menos em voltar aos olhos ao Senhor e reconhecê-lo como Deus da aliança. E então Deus levanta um homem para vencer essa batalha. E esse libertador foi Otiniel. Otiniel, meus irmãos, é o primeiro libertador que aparece no livro de Juízes. Aquele primeiro que julgou no livro de Juízes não é como num tribunal. É um líder militar que vai à frente do povo. Ele foi o primeiro, e Otiniel é um juiz pouco conhecido, como nós falamos hoje na escola dominical. Ele é pouco conhecido, a história dele é desse tamanzinho, mas nada é dito de negativo sobre ele. A história de Otiniel e como ele livrou Israel é muito pequena, mas ela se tornou um paradigma daquilo que seria a história de Israel. Olha só, nessa história, olha como ela é diferente de outras. Nós não sabemos qual tribo pecou para que Deus levantasse a opressão. Nós não sabemos como eles pecaram. Nós não sabemos como Deus chamou Otiniel. Nós não sabemos como ele livrou a Israel. Nós não sabemos quanto tempo levou. Nós apenas temos um modelo estabelecido. Que modelo? Pecado, opressão, clamor, libertação, libertador, libertação. Esse é o padrão que daqui para frente Israel passou a vencer. Mas sabe o que o autor de Juízes faz? Em cada libertador que foi passando, um aspecto desse era sendo retirado. Não era mostrado de maneira clara. E isso mostrava duas coisas: a degradação moral de Israel e a degradação moral dos próprios juízes que Deus levantou. Mas Otiniel não. Otiniel foi fiel a Deus, e Otiniel foi usado por Deus para conceder vitória ao povo de Deus. Esse homem que Deus levantou, ele tinha as armas certas, ele usou as armas corretas para vencer essa batalha. Nós temos pelo menos 3 coisas sobre Otiniel que nos levam a compreender por que Deus o usou para libertar Israel. A primeira coisa é que ele era fiel à aliança com Deus. Se nós voltarmos agora ao capítulo 1, versículos 12 e 13, nós vamos ver uma história lá que parece que está meio fora de lugar, parece que foi retirada do seu contexto, mas o autor aos Juízes, quando estava escrevendo, sabia porque estava colocando aquela história lá. O texto diz que Otiniel casou com uma mulher do seu próprio povo, porque ele não aceitou fazer aliança com outros povos. Por isso ele permaneceu fiel a Deus. Otiniel foi fiel à aliança. Ele não habitou no meio dos cananeus, não se casou com as filhas da terra e, consequentemente, não adorou aos deuses da terra. Mas ele tinha uma obediência pactual, uma obediência com o Senhor. Em segundo lugar, ele tinha uma outra característica que o texto nos mostra. Ele foi escolhido por Deus para ser o libertador. Deus o escolheu para libertar o povo. Até porque todos os juízes foram escolhidos por Deus. Nenhum deles se colocou na posição de ser libertador. Aliás, alguns deles até rejeitaram de maneira bem enfática. Mas Deus chamou, arregimentou Otiniel para ser o libertador. E em terceiro lugar, Deus o capacitou. Mas Deus não o capacitou dando a ele muita força. Deus não o capacitou dando a ele um exército muito grande. Deus não o capacitou dando a ele uma arma supersônica. Deus o capacitou dando a ele o seu Espírito. O Espírito Santo veio sobre Otiniel e ele pôde então derrotar Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Meus irmãos, esse texto nos mostra algo interessante. Derrota e vitória vem das mãos do Senhor. Porque o mesmo termo que foi usado anteriormente, lhes entregou nas mãos de Cusã-Risataim, é usado agora. Deus o entregou nas suas mãos, mostrando que Deus derrotou a Mesopotâmia por mãos de Otiniel. Vitória e derrota
estão nas mãos do Senhor. E o resultado qual foi? Vitória. O versículo 11 nos diz: a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. A vitória se dá quando as coisas voltam ao normal. A vitória se dá quando a hostilidade volta ao normal. A vitória se dá quando o inimigo é visto como inimigo e aliado como aliado. As coisas voltam ao normal quando as armas estão em punho para serem usadas da maneira correta. E foi isso que aconteceu durante 40 anos. O povo de Deus viveu como povo de Deus, em aliança com o povo de Deus, desprezando os povos ao redor, a sua moral e os seus deuses. Eles estavam com as armas em punho. O texto termina com uma frase de alerta: Otiniel faleceu. E nós sabemos muito bem o que isso significa. Capítulo 2 de Juízes nos diz que quando um juiz morria, o povo voltava a desobedecer ao Senhor. Mas, meus irmãos, esse texto nos mostra que nós precisamos reconhecer a nossa situação de vulnerabilidade. Meus irmãos, nós estamos cercados com todo tipo de tentação para abandonarmos a Deus. Nós estamos cercados com todo tipo de tentação para fazermos aliança com esse mundo. O mundo tenta cativar a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, a nossa vontade a todo momento. E a não ser, meus irmãos, que nós reconheçamos a nossa vulnerabilidade, nós nos tornaremos escravos. Não há como nós vencermos se o Senhor não levantar alguém que vença por nós. Vencer a batalha contra o pecado, vencer a batalha contra o mundo, vencer a batalha contra Satanás, significa nos colocarmos numa situação de paz com Deus. Significa desfrutar de uma vida que o Senhor oferece àqueles que vivem em aliança com Ele. Significa estar sobre a ira deste mundo, mas não estar sobre a ira de Deus. Significa não nos fazermos inimigos deste mundo, mas sermos amigos de Deus. Meus irmãos, significa viver habitando no meio do povo de Deus, fazendo alianças entre o povo de Deus e adorando ao Deus do povo de Deus. Isso é vencer uma batalha. O problema, meus irmãos, é que nós somos frágeis demais. Lembra que eu falei hoje pela manhã? Nós sempre temos que nos comparar com Israel, porque nós somos como Israel. Primeiro, porque nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de alguém que nos tire dessa posição de inimigos de Deus. Nós precisamos de alguém que nos tire dessa hostilidade com Deus. Nós precisamos de alguém que nos coloque numa hostilidade com o mundo. Nós precisamos de alguém que nos mostre, nos ensine quem é de fato o nosso inimigo. Só que para fazer isso precisa ser alguém que não fez nenhuma aliança com esse mundo. Precisa ser alguém escolhido por Deus para isso. Precisa ser alguém que tenha sobre si o Espírito de Deus para que haja certeza da vitória. Precisa ser alguém que não morra, para que, morrendo ele, nós não nos desviemos do Senhor. É por isso, meus irmãos, que é somente por meio de Cristo que nós vencemos essa batalha. Estamos em guerra constante. Por muitas vezes nos fazemos inimigos de Deus. Todas as vezes que vivemos em pecado, todas as vezes que a nossa mente e o coração são moldados por esse mundo que jaz no maligno, nós estamos em guerra com Deus. Mas no momento em que Cristo nos liberta, nós nos tornamos amigos de Deus e inimigos deste mundo. Cristo faz isso, meus irmãos, porque Cristo não tem aliança nenhuma com esse mundo. Jesus nunca tentou agradar a esse mundo. Jesus nunca fez nada para que o mundo gostasse dele. Jesus é esse libertador porque ele é o escolhido de Deus para isso. A nossa doutrina calvinista, nós gostamos muito de falar sobre a eleição para a salvação, mas muitas vezes nós esquecemos que o primeiro eleito foi Jesus.
A Bíblia diz que nós fomos eleitos nele, por meio dele. Ele foi levantado por Deus para nos livrar dos nossos inimigos. O Espírito Santo do Senhor veio sobre ele e o capacitou a agir de maneira perfeita. E meus irmãos, ele morreu, mas ele ressuscitou para não morrer nunca mais. Então, se o nosso libertador morrer, nós vamos voltar a servir a esse mundo. Mas a bênção é que ele não morre mais, ele é o Deus eterno. O nosso libertador é o Pai da eternidade. O nosso libertador é aquele que está acima de todas as coisas. O nosso libertador é aquele que derrotou todos os nossos inimigos. O nosso libertador é aquele que foi apontado por Davi como sozinho vencendo o gigante e todo o povo de Israel, entrando em campo só para tomar conta da terra, porque a vitória já era ganha, a batalha já estava conquistada. Nós precisamos nos render a Cristo. Isso é vitória. Vitória não é ser bem aceito pelo mundo. Vitória não é ter um discurso de diálogo com o pecado. Vitória não é ser uma igreja que as pessoas ímpias batem palma e falam que nós somos tolerantes. Vitória é nos rendermos a Cristo, aos pés dele, reconhecendo que somos os seus inimigos e que precisamos ser libertados do pecado por ele. Meus irmãos, por fim, eu gostaria de trazer 4 aplicações desse texto para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que guerra e paz são constantes na nossa vida. Meus irmãos, se nós identificarmos na nossa vida que nós não estamos em guerra com o mundo, clamemos pela misericórdia de Deus, porque isso significa que estamos em guerra com o próprio Deus. Se o modo de viver desse mundo é agradável para nós, a ira do Senhor está sobre nós. Guerra e paz são 2 realidades na nossa vida: ou guerra com Deus e paz com o mundo, ou paz com Deus e guerra com o mundo. Em segundo lugar, meus irmãos, muito sofrimento na nossa vida são derrotas que nós experimentamos porque resolvemos nos afastar de Deus. Muito sofrimento que nós experimentamos é resultado de termos feito alianças com esse mundo. Muitas frustrações que experimentamos, muitos sentimentos de derrota na vida, muitas coisas que nós não alcançamos e nos frustramos. Às vezes andando nós mesmos longe do Evangelho, não vendo sentido na vida cristã. Às vezes pessoas que andavam com o Senhor e apartaram-se. E nós precisamos entender e reconhecer que muito sofrimento que nós vivemos é porque nós decidimos abandonar ao Senhor. E o nosso pecado foi transformado no nosso castigo, pelo próprio Deus. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, nós precisamos sempre lembrar que esse Deus que nos pune, esse Deus que muitas vezes nos castiga, é o mesmo que retira de sobre nós a punição e os inimigos, quando nós clamamos a Ele. Esse Deus que dá a derrota, é o mesmo que traz a vitória. Derrota e vitória estão nas mãos do Senhor. O Senhor muitas vezes nos permite experimentar situações terríveis, não para nos destruir, mas para que nós nos prostremos diante dEle, clamemos o seu perdão e desfrutemos da bênção de viver em aliança com Ele. E em último lugar, meus irmãos, aquele que não está em Cristo, aquele que não experimentou ser tirado das trevas e levado para a luz, está em guerra contra Deus. Entenda isso e creia nisso. Se você não está unido a Jesus Cristo pela fé, Deus não é o seu Pai, Ele é o seu inimigo. Mas graças a Deus que Ele enviou o libertador, para que aquele que clamar